Olá, família Kev, um dia de paz, de êxito, de muito triunfo na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, nos diferentes ambientes onde você está, pela presença de Deus, pela graça, renovo do Senhor na sua vida. Afinal, você é filho de Deus, você é o filho do Deus Altíssimo, você é discípulo de Jesus. E o nosso Pai, Ele nos abençoa com toda sorte de bênçãos. Ele abençoa os seus filhos e as suas filhas. Precisamos honrar, né, essa presença, precisamos honrar essa paternidade e sermos esses filhos e filhas obedientes, fiéis, que têm dado prazer ao nosso querido Pai, que tem nos abençoado tanto, não é? Então a gente precisa fazer a nossa parte, fazer jus a essa grande presença, a esse grande amor. No vídeo anterior, nós estávamos meditando e pensando, não é? Como o inimigo, por causa da inveja, ele tentou parar a obra, ele tentou parar a missão e nós vimos que ele conseguiu que a obra cessasse. Nós vimos que o inimigo se sentiu triunfante por ter conseguido parar a obra. Mas nós, como filhos e filhas, como discípulos de Jesus, nós não podemos desanimar diante dos obstáculos. Quando o inimigo parece que venceu, quando o inimigo parece que prevaleceu, nós não podemos desanimar, porque nós somos filhas e filhos do Deus Todo-Poderoso, do general dos exércitos, que nunca perdeu uma batalha. Então a gente precisa continuar perseverando, acreditando, descansando o nosso coração, tendo a paz e a confiança, porque está escrito no Salmo 125, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então a gente precisa manter a nossa confiança firme no Senhor. Está escrito em 2 Crônicas 20, versículo 20 assim: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então a gente precisa crer em Deus, vamos estar sempre seguros. Não é porque o inimigo pensa que ele prosperou, que ele prevaleceu, que a gente vai desanimar e vai achar que acabou. Nós cremos no nosso Deus. E a palavra diz aqui em 2 Crônicas 20, 20, crede no Senhor e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. E foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu com o povo, né? Com Esdras e toda a sua equipe, que foi para reedificar, para fazer aquela obra linda, autorizada pelo rei Ciro, que era para reedificar a casa de Deus. Eles não desanimaram. Eles ouviram os profetas. Olha o que está escrito em Esdras. Esdras, no capítulo 5, versículos 1 e 2. Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo espírito estava com eles. Então se dispuseram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém, e com eles os referidos profetas de Deus que os ajudavam. Mas pode pensar assim, como o rei Artaxerxes, ele não autorizou, pare a obra, cesse a obra? Mas os profetas trouxeram uma palavra vinda de Deus, que eles deveriam continuar a obra. E eles ouviram os profetas. E com a palavra de Deus, através dos profetas, eles continuaram a missão. E aí alguém, puxa, você está se rebelando porque o rei Artaxerxes, mas o rei Ciro, ele fez um decreto que era para edificar. E esse decreto foi estabelecido, não era para ser interrompido. E aí, com base na palavra do profeta, na palavra de Deus, eles continuaram. No capítulo 5, versículo 3 em diante, diz assim, Esdras 5, capítulo 3 em diante. Nesse tempo, veio a eles Tatenai, governador daquém do Eufrates, e Setar-Bozenai, e seus companheiros, e assim lhes perguntaram, quem vos deu ordem para reedificar esta casa e restaurardes este muro? Quem vos deu ordem? Quem deu ordem foi o rei da Pérsia, o rei Ciro. Ele lançou um decreto, né? Mas o inimigo, ele não sabe de nada.
e ele tenta, né, interromper algo que já foi ordenado por Deus que era para ser feito. E os inimigos, eles não podem deter a uma ordem que foi dada por Deus. Eles não podem, né, combater, eles não podem determinar o contrário do que Deus determinou. E o que acontece aqui no capítulo 5 ainda, que os adversários eles vão consultar o rei Dario, né, e fazem uma carta e diz que era para ser interrompido, seja notório ao rei, que nós somos a província, e eles estão continuando as obras, a obra está se adiantando nas mãos deles, e aí eles falaram, né, os inimigos fizeram uma carta ao rei para que se pesquisasse sobre essa ordem que eles disseram que o rei Ciro tinha dado. E quando o rei Dario pesquisa, ele descobre que foi dada realmente uma ordem pelo rei Ciro, que era para casa ser edificada. E aí aquilo que o inimigo pensou que iria prevalecer, se voltou contra ele. Porque quando o rei Dario descobriu que o rei Ciro deu uma ordem que era para ser feita, então ele se posicionou contra o governador Tatenai, contra aqueles inimigos que tinham se levantado. E falou o seguinte, Esdras 6, versículo 6 em diante. Agora, pois Tatenai, governador da além do rio Eufrates, Setar-Bozenai e seus companheiros, os afazaquitas que estais para além do rio, retirai-vos para longe dali. O rei expulsou eles de perto dos edificadores, daqueles que estavam fazendo a obra. Retirai-vos de perto do rio. Não interrompais a obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e os seus anciãos reedifiquem a casa de Deus no seu lugar. Também por mim se decreta o que haver de fazer a estes anciãos dos judeus, para que reedifique esta casa de Deus, a saber, que da tesouraria real, isto é, dos tributos do rio, dos tributos da além do rio, se pague pontualmente a despesa a estes homens, para que não se interrompa a obra, também se lhes dê dia após dia, sem falta, aquilo de que houver mister, novilhos, carneiros, cordeiros para o holocausto, ao Deus dos céus, para o holocausto ao Deus do céu, trigo, sal, vinho e azeite, segundo a determinação dos sacerdotes que estão em Jerusalém, para que se ofereça sacrifício de aroma agradável ao Deus dos céus e orem pela vida do rei e dos seus filhos. Que resposta lindíssima, não é? Então, olha que coisa mais linda, não é? O que está escrito em 2 Crônicas 20 que nós lemos, né? Se foi isso que o povo fez, eles ouviram os profetas e eles prosperaram, porque os profetas não estavam falando deles mesmos. Os profetas, eles estavam falando da parte de Deus. E já havia sido dado um decreto. E não era para eles interromperem. Eles interromperam porque um rei deu um decreto. Mas depois, quando um profeta veio e trouxe o comando de Deus, eles continuaram. E mesmo que o governador, né, se interpelou, se tentou intervir, a obra não parou e foi descoberto, né, que eles estavam atrapalhando. E a ordem veio, retirem-se. E ainda dê tudo que eles precisam. Ainda tire da tesouraria do rei todas as despesas que eles precisam para que conclua a obra. Ainda foram abençoados, ainda foram beneficiados e recompensados. Não tirou do bolso deles o dinheiro veio da tesouraria real. O dinheiro veio dos próprios adversários que foi Tatenai, teve que servir, teve que trazer as madeiras, teve que trazer tudo. Os inimigos tiveram que servir a eles. E é assim com as nossas vidas. Não desanime, não pare diante do primeiro obstáculo, não pare diante das adversidades, não pare diante do que os inimigos estão intentando incansavelmente fazer. O nosso Deus, Ele é provedor, o nosso Deus é justo e Ele levanta todas as pessoas que precisam a nosso favor para que a gente consiga êxito em tudo que a gente precisa. Então, até que Ele venha, não desanime diante dos invejosos. Não tenha medo dos invejosos, ignore eles e continue a missão que Deus tem para você. Então, amo vocês. Até o nosso próximo encontro, até que Ele venha.